O Bolsonaro revelou o maior medo dele. E esse medo não tem nada a ver com ficar sem lutar judô com Aristides ou de perder a dentadura enquanto faz uma entrevista coletiva. Na verdade, o maior medo do Bolsonaro é ser banido das redes sociais. E você pode até achar que isso é uma bobagem, isso é um pormenor, que esse é um assunto sem importância, mas na verdade não é não, porque as redes sociais são hoje o principal ativo que o Bolsonaro possui. Seja ativo econômico, ativo político ou ativo governamental. Eu vou trazer aqui para vocês os números e vocês vão ficar abismados com a diferença de números de seguidores do Bolsonaro para qualquer outro político. É um abismo de diferença do Bolsonaro em números de seguidores para qualquer outro. Para o Lula, por exemplo, que é o segundo no ranking ali com maior número de seguidores. E você vai falar para mim, olha, mas todos esses números do Bolsonaro são robôs, são números inflacionados, não são números reais. E você pode até estar com razão. Mas você vai perceber que, mesmo sendo robôs, não faz tanta diferença assim com o objetivo de comunicação de Bolsonaro. Por isso que, se ele for banido, ele sofre um grande revés. E o Léo Índio, que é o primão do Carluccio, foi banido no Instagram. Eu sigo lá o Léo Índio no Instagram e o perfil dele está banido para o Brasil porque ele foi bloqueado pela plataforma. Eu vou contar esse medo do Bolsonaro, você vai entender toda essa situação, mas antes eu peço o seu like. Clique no botão de gostei e também me siga no canal de lives. O link está aqui na descrição, você vai entrar, vai se inscrever e vai ativar as notificações. Venha interagir comigo, mandando a sua pergunta, mandando ali a sua interação comigo ao vivo no chat todos os dias por volta ali das 9 horas da noite. Olhem essa reportagem do Globo. Vamos começar com essa reportagem, depois eu vou mostrar mais uma tormenta que o Xandão fez ao Bolsonaro e eu vou trazer para vocês os números do Bolsonaro, são números impressionantes. Olhem só. Bolsonaro diz que não vai admitir ser banido de redes sociais durante a campanha. Jogo baixo. Presidente diz que medida seria jogar fora das 4 linhas da Constituição. Essa é uma reportagem do Globo. E nós temos que entender que esse discurso do Bolsonaro já é uma espécie de preparação para a narrativa que ele vai colocar quando for derrotado na eleição desse ano. Vocês sabem bem que o Bolsonaro corre um sério risco de ser preso depois das eleições, ou não que no dia seguinte ele vai ser preso, mas ele corre o risco de ir para a prisão, da mesma forma que o Trump corre esse risco nos Estados Unidos. O Trump ele tem uma investigação nas costas dele por sonegação fiscal que já dura 3 anos. Tanto que na semana passada ele e os filhos foram intimados a prestar esclarecimentos à justiça americana. Então o que o Trump está fazendo? Está falando que é uma perseguição. Falou que a eleição foi uma mentira, que ele está sendo perseguido e o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Tá? Mas ele já começa então com esse discurso, só que ele sabe que se ele perder os perfis nas redes sociais, vai ser um duro golpe para ele, como vocês vão ver daqui a pouquinho nos números do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro afirmou na segunda-feira que não irá admitir ser banido das redes sociais durante a campanha eleitoral deste ano. Bolsonaro avisou que considerará esse tipo de medida fora das 4 linhas da Constituição. Em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro disse ainda que durante seu governo não adotou nenhuma medida para usar seu poder para conseguir uma reeleição. Claro, porque ele nem trabalhou. Como que ele vai conseguir ser reeleito se ele nem trabalhou? De fato, Bolsonaro foi algo verdadeiro aqui, porque trabalho passou longe desses 3 anos de Bolsonaro como presidente da República. Me banir das redes sociais é jogar fora das 4 linhas. O jogo tem que ser realizado dentro das 4 linhas. Eu só posso dizer isso, a gente não pode admitir um jogo baixo dessa natureza. Aí não é uma disputa eleitoral dentro do cenário democrático, é uma imposição. A gente não pode admitir isso daí. O bom senso se fará presente. E por que o Bolsonaro tem falado sobre isso? Porque o Xandão, cabeça de melão, como vocês gostam, fez o seguinte, olha essa reportagem da Veja. Investigação sobre fake news seguirão atormentando o bolsonarismo em 2022. E um dos problemas que o Bolsonaro é investigado, inclusive no TSE, é pela propagação de notícias falsas. Ou nós vamos nos esquecer daquela live que ele falou que ia trazer, não, eu vou trazer aqui dados, fontes sobre fraudes eleitorais em 2018, e não apresentou. 2014 não apresentou nada. Então o perfil do Bolsonaro é visto como uma fonte de disseminação de notícias falsas. Prorrogação de inquérito no STF pelo careca mais sexy vivo, o Vin Diesel de toga, ou seja, o Xande, cabeça de melão, prorrogação de inquérito no STF por Moraes, volta da CPMI no Congresso e apuração aberta a partir da CPI da pandemia vão manter o tema em ano eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias um inquérito que investiga a atuação de milícias digitais na divulgação de mensagens e na promoção de atos
contra as instituições democráticas. A apuração havia sido aberta em julho de 2021, foi estendida em outubro e termina no último dia 6 de janeiro. Terminaria no último dia 6 de janeiro. Então perceba que é uma situação bem complicada para Bolsonaro. Ele vai estar sofrendo muita pressão das instituições brasileiras sobre as redes sociais dele, que possuem números muito expressivos. Olhem só. Bolsonaro, apesar... Eu vou ler essa notícia do Correio Brasiliense, depois eu vou mostrar para você os dados do Bolsonaro. Porque nos últimos tempos houve uma redução da distância dos outros candidatos ou dos outros políticos para o Bolsonaro nas redes sociais. Mas a diminuição da distância não significa que a distância não seja absurda do Bolsonaro para os demais. Tanto é que nas últimas semanas até houve um aumento de interações de algumas outras figuras políticas. O Lula no Podpah fez a interação dele crescer na internet. O Ciro Gomes com alguns vídeos no YouTube, inclusive, conseguiu ficar à frente de Bolsonaro nas interações. Mas os números eles são simplesmente absurdos. Agora Bolsonaro precisa lidar com o crescimento exponencial dos adversários nas plataformas e ainda tenta manter o engajamento que o ajudou no último pleito. Em questão de desempenho, o presidente já parece tecnicamente empatado com Lula no Twitter. É claro que em ano de eleição, os outros candidatos acabam, claro, sendo mais seguidos, acabam tendo um interesse maior. Jair Bolsonaro é dono de uma expressiva presença em redes sociais entre políticos brasileiros. No entanto, passou a ser alvo da justiça pela divulgação de fake news. Para a campanha do ano que vem, o presidente tenta repetir os feitos de 2018. Olhem só a quantidade de seguidores que cada um dos principais políticos nacionais tem. E essa quantidade de seguidores, eu estou somando, né? A Veja, pelo menos, a Veja não, Metrópole somou todos os seguidores em Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube, a nossa plataforma, Telegram, Parler, Getter e também no TikTok. O Ciro Gomes tem 3,4 milhões de seguidores somando tudo. Somando tudo. O João Dória tem 5 milhões somando tudo. O Sérgio Moro, também somando todas essas plataformas, tem ali 5,8 milhões. E o Lula tem 10,7 milhões de seguidores somando tudo. Então se nós pegarmos o Ciro Gomes, vamos colocar o Ciro Gomes para facilitar a nossa conta. O Ciro Gomes tem 3 milhões, o Dória tem 5 milhões, aí já dá 8 milhões. Vamos colocar que o Moro tem 6 milhões, então tem 8 milhões, 14 milhões. E o Lula com 7 milhões, 11 milhões, tem ali 25 milhões. Então, Moro, Dória, Lula e Ciro juntos têm 25 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Bolsonaro tem 42 milhões. Então, se nós somarmos todos os seguidores do Lula, do Ciro, do Moro e do Dória, eles têm praticamente metade dos seguidores que Bolsonaro tem em todas as redes sociais. Bolsonaro tem 11 milhões de seguidores no Facebook, 7 milhões de seguidores no Twitter, 19 milhões de seguidores no Instagram, 3,5 milhões de seguidores no YouTube, 1 milhão de seguidores no Telegram, 105 milhões no Parler, 365 mil... No Parler eu falei milhões, são mil. 365 mil no Getter e 68 mil no TikTok. É uma quantidade muito grande, principalmente no Telegram. No Telegram é uma rede social que ela não é muito bem supervisionada. E lá a fake news corre solta, pessoal. As fake news correm solta. E aí você vai falar pra mim, olha, mas esses números, eles estão inflacionados, porque tem muito robô nesse parâmetro aí. Tudo bem, você pode até estar certo. Só que o que vale, por exemplo, no Twitter? O que vale, por exemplo... no Facebook, pessoas compartilhando, pessoas retweetando, pessoas mandando mensagens, respondendo. Então se você tem um robô e ele trabalha para você, o que acaba acontecendo? Aquela sua postagem tem chance de ser mais recomendada para outras pessoas, tem chance disso ir para um em alta no YouTube. E assim a comunicação do Bolsonaro tende a atingir um número maior de pessoas pela quantidade que ele tem de seguidores. Ah, mas a maioria é robô, tudo bem, mas os robôs impulsionam as postagens até chegar no orgânico, ou seja, até chegar nas pessoas reais. Tanto é que a nossa legislação, as instituições brasileiras, estão trabalhando para impedir o disparo em massa por robôs, rastreando esses IPs, que é o número de registro que cada conta na internet tem, cada acesso na internet tem, para facilitar e não alongar muito o vídeo. As instituições elas estão rastreando esses IPs e coibindo essas ações. Mas a campanha do Bolsonaro tem buscado burlar essa regra, encontrando servidores em outros países.
E é por isso que eu desconfio daquela viagem do Bananinha para a Expo Dubai. Porque qual foi o sentido do Bananinha ir para lá? Quem financiou a ida do Eduardo Bolsonaro para lá? Qual foi o objetivo? Se ele não foi com dinheiro público, qual foi o objetivo dele? E aqui eu desconfio, já que era uma feira de tecnologia, eu desconfio, tenho hipótese que o Eduardo Bolsonaro foi para essa feira justamente para ver essas empresas que fazem disparos em massa utilizando robôs em outros países do mundo. Mas perceba que o Bolsonaro ele possui esse medo, porque ele tem um ativo de quase 50 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Isso é muito poderoso e nenhum outro político possui algo semelhante a ele. Mas se ele perder isso, ele perde muita força. Por isso que ele está apavorado com isso. Se você gostou, clique no botão de gostei, clique aqui no link para me seguir lá no canal de lives. Hoje, obviamente, temos live.